E aí, galera, mais um vídeo, vamos gravar. Hoje vamos estudar os Estados Unidos no século XIX. Vamos estudar a doutrina Monroe, vamos estudar a corrida para o oeste e vamos estudar a Guerra de Secessão, ok? Vamos começar. A doutrina Monroe, 1823, América para os americanos. Uma resposta do presidente James Monroe à Santa Aliança. Vamos lembrar, meus queridos, eu já expliquei. A Santa Aliança tinha o interesse de fazer o quê? Recolonizar a América. A resposta do presidente James Monroe é falar América para os americanos, isto é, deixe a América para o povo americano, que os problemas europeus fiquem na Europa. E aí, meus queridos, qual que é a ideia? É um comportamento dos Estados Unidos de se isolar dos problemas europeus e fazer uma proposta de uma América exclusiva para os americanos. Desse modo, os Estados Unidos iria apoiar a independência de qualquer país da América. Vamos lembrar que a doutrina Monroe ela foi assinada no ano de 1823. No outro ano, 1824, os Estados Unidos já reconhecia a independência do Brasil. Então, observe um exemplo da aplicação da doutrina Monroe diretamente no nosso caso, o caso brasileiro, ok? Agora vamos falar da corrida para o oeste. Eu quero que vocês observem o mapa. As 13 colônias iniciais estão aqui de lilás. E o que acontece durante o século XIX? Os Estados Unidos se expandem e dos 13 estados iniciais, ao final do século XIX, início do século XX, nós vamos ter 50 estados. Então, dessa faixa litorânea do Oceano Atlântico, eles vão se expandir até o Oceano Pacífico, além do Alasca e do Havaí, meus queridos. Então vamos voltar. O que cai no vestibular? O que é perguntado? Quando nós falamos da corrida para o oeste, da expansão dos Estados Unidos do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, nós temos que entender o que, meus queridos? As causas e motivações. O que levaram os americanos a ocupar as terras a oeste no continente americano. Primeiro elemento, preste atenção, o crescimento demográfico. Os Estados Unidos, em 1810, tinha 7 milhões de habitantes. Em 1900, nós tínhamos aproximadamente 80 milhões de habitantes. Como a população dos Estados Unidos cresceu tanto? A resposta é imigração. Imigração de italianos, alemães, chineses. Mas o que esses povos queriam? Simples, meus queridos, simples. Eles vieram buscar terras. Eles vieram buscar terras. Nessa época, a imigração de irlandeses, alemães, italianos foi estimulada por uma lei, a Homestead Act, a Lei de Terras Americana. A Lei de Terras Americana incentivava a ocupação das terras a oeste. Como? Simples. Qualquer indivíduo, isto é, qualquer imigrante que ocupasse terras a oeste, cercasse essas terras e pagasse um valor simbólico de $1, depois com a inflação sobe para $10, que ocupasse, cercasse e pagasse por essas terras a oeste, esse indivíduo passava a ser o proprietário dessas terras. Assim, os Estados Unidos iriam estimular a imigração de indivíduos, de imigrantes para o oeste, garantindo a posse desse território para o governo dos Estados Unidos. Eles ocupariam esse território em nome dos Estados Unidos da América. Então, primeiro ponto, a imigração e o Homestead Act. O segundo ponto, meus queridos, é a doutrina do Destino Manifesto. É uma doutrina política, mas ao mesmo tempo religiosa, que falava que Deus, o Pai, meus queridos, Deus
havia predestinado o povo norte-americano a ocupar as terras do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Os americanos são um povo escolhido por Deus, um povo predestinado, um povo com capacidades superiores. Por isso, Deus os havia escolhido, um povo santo, para ocupar as terras do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, levando a civilização. E todos aqueles que se encontravam como obstáculos, como indígenas e mexicanos, iam contra a vontade de Deus. Então poderiam, meus queridos, ser eliminados. Olha como houve uma interpretação do quê? De uma herança calvinista. A herança calvinista, a ideia de predestinação, agora foi reinterpretada em um sentido político. Ok, meus queridos? Preste atenção também que a corrida do ouro na Califórnia. Preste atenção que aqui na Califórnia, no extremo oeste, descobriu-se ouro. Isso estimulou milhões de pessoas a migrarem do Oceano Atlântico, da margem do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Mas preste atenção em um ponto muito importante, meus queridos. Preste atenção. Qual foi o principal meio de transporte que interligou as pessoas aqui da costa leste até a Califórnia? O principal meio de transporte, meus queridos, foi a ferrovia. A ferrovia interligou mercados consumidores, matéria-prima, interligou as pessoas, interligou os vários estados recém-nascidos aqui na história dos Estados Unidos. Esse é o principal papel da ferrovia no século XIX. Quais são os métodos que o governo dos Estados Unidos utilizou para adquirir essas terras? O primeiro ponto que eu citei para vocês foi a corrida, o que motivou as pessoas a irem para o oeste. Mas como o governo dos Estados Unidos adquiriu essas terras? 3 foram os métodos: compra, guerra e diplomacia. E para você que vai fazer um vestibular específico, você tem que saber exatamente quais territórios foram comprados, quais territórios foram adquiridos pela diplomacia e quais territórios foram adquiridos pela guerra. Observando o mapa, vamos fazer uma breve análise. Nós temos os 13 estados iniciais, as 13 colônias que fizeram sua independência. E aqui de verde, os territórios indígenas adquiridos como consequência da vitória dos Estados Unidos na Guerra de Independência. Então, inicialmente, nós tínhamos os 3 estados, mais os territórios indígenas. E os demais territórios? Vamos começar pela compra. Pela compra, nós temos a Louisiana, adquirida, comprada na mão dos franceses, na mão de Napoleão Bonaparte, Napoleão I. Nós temos a Flórida, comprada de Espanha. A Flórida comprada de Espanha. Nós temos também o Alasca, comprado da Rússia. Nós temos, adquiridos por meio da guerra, Texas e a Califórnia, o meio-oeste americano, adquirido pela guerra com os mexicanos. Nós temos também o Havaí, também adquirido pela guerra contra a Espanha. E, por último, o Oregon, adquirido pela via diplomática, com negociações com os ingleses. Então, meus queridos, aqui nós estamos vendo como os Estados Unidos saiu daquela região dos 13 estados iniciais e passaram a formar os 50 estados que formam os Estados Unidos da América. Vamos continuar. Outro evento marcante no século XIX nos Estados Unidos, que contribuiu para a sua formação, foi a Guerra de Secessão, que nós também estudamos como Guerra Civil Americana. Qual a causa? Não houve uma única causa. Haviam várias
causas para a Guerra de Secessão. Todas elas se encontravam no quê? Se encontravam na história de colonização e de independência das 13 colônias. Por quê, meus queridos? Porque nós sabemos que Norte e Sul tinham diferenças históricas que advinham desde tempos coloniais. Vamos verificar? Os estados do Norte passaram, após a independência, por um processo de industrialização. E desde o período colonial, predomina o trabalho livre. Quanto às taxas alfandegárias, o Norte era protecionista. Meus queridos, protecionismo. Eles cobravam altos impostos sobre os produtos estrangeiros, no caso, sobre os produtos industrializados ingleses. Preste atenção aqui, ó. Desejava transformar o Sul em mercado consumidor e fornecedor de matéria-prima, dinamizando o mercado interno. A indústria do Norte sofria concorrência da indústria inglesa, mais desenvolvida, com produtos mais baratos. Como concorrer com uma indústria mais madura que a indústria inglesa? Cobrando altos impostos, protecionismo. Então o Norte esperava transformar o Sul em seu mercado consumidor e fornecedor de matéria-prima. Então a economia do Norte estava voltada para o quê? Para o desenvolvimento do mercado interno. Qual é o partido que defende os interesses do Norte? Os interesses do Norte eram defendidos pelo Partido Republicano. O Sul, os estados do Sul, eles se desenvolveram durante o período colonial e após a independência mantiveram esse desenvolvimento baseado no plantation. Vocês estudaram comigo, monocultura agroexportadora, no caso do Sul, algodão e tabaco, latifúndio, que é a grande propriedade da terra, e escravidão. Eles eram defensores do livre comércio. Desejavam comprar os produtos ingleses, que eram mais baratos, e vender matéria-prima para os ingleses. Então preste atenção, meus queridos, que haviam diferentes modelos de desenvolvimento. E desde a independência, qual modelo tinha mais força? Desde a independência, o modelo que tinha mais força era o Norte. Porque desde a independência, o Norte tinha maior número de deputados. Ok, meus queridos? Então o Norte impõe o protecionismo e isso prejudica os interesses dos estados do Sul. Mas o que mudou que levou à Guerra de Secessão? Preste atenção, meus queridos, preste atenção, que quando aconteceu a expansão para o oeste, os novos estados tinham que se posicionar a favor da escravidão ou contra ela, isto é, a favor do trabalho livre. Qual é o problema? Os estados que estavam surgindo ao sul, estavam aderindo à escravidão. O que vai acontecer então? Com a expansão territorial, que nós chamamos de expansão para o oeste, os novos estados deveriam optar pela escravidão ou pelo trabalho livre. E o que acontece? No parlamento, os escravistas cresceram e, em alguns momentos, chegaram a superar os defensores do trabalho livre, os abolicionistas. Então, em um grande esforço, o Partido Republicano vai eleger quem? Abraham Lincoln. Lincoln era um defensor fervoroso da união e do abolicionismo. Lincoln prometia manter os Estados Unidos unido, sem secessão, sem separação. E ao mesmo tempo prometia o quê? Prometia acabar com a escravidão. Quando Lincoln chega ao poder, ele logo faz um discurso. O discurso da casa dividida. O discurso da casa dividida é uma citação bíblica que começa assim: uma casa dividida não permanecerá de pé. Mas ele não faz uma citação bíblica, ele faz uma citação referente aos Estados Unidos.
Os Estados Unidos é a casa dividida com dois sistemas econômicos. E Lincoln fala, dois sistemas econômicos não podem sobreviver. Eles são opostos. Então Lincoln, logo que chega ao poder, promete impedir o avanço da escravidão, proibindo os novos estados que surgissem de aderir ao escravismo. E aí, meus queridos, qual a consequência disso? A consequência é que os estados do Sul não aceitam a eleição de Lincoln e declaram a secessão, declaram a separação. Então, os estados do Sul se separam, formando os Estados Confederados da América. A Guerra de Secessão, então, vai de 1861 a 1865. O Norte, chamado de Estados Unidos ou União, e o Sul, chamado de Estados Confederados ou simplesmente Confederação. A guerra vai de 61 a 65 e no meio dessa guerra acontece algo interessante. Em 1863, Lincoln faz a proclamação da emancipação. Ele liberta os escravos do Sul. Ele abole a escravidão no Sul. Aí o aluno chato fala, Zé, mas qual poder Lincoln tem no Sul? E eu respondo a você, nenhum. O objetivo era simples, era estimular a fuga de escravos do Sul para o Norte, desorganizando a economia do Sul dos Estados Unidos. Deu certo? Deu. Os Estados Confederados, os Estados do Sul, eles tiveram sua economia desorganizada e logo esgotaram. Em 1865, os Estados do Sul vão se render e vão voltar a fazer parte dos Estados Unidos da América. Vão fazer parte novamente da União. Quais são as consequências? O Sul teve sua economia totalmente desestruturada. Desestruturada por quê, Zé? Porque Lincoln aprova a 13ª emenda. Vou repetir porque isso é importante, meus queridos. Lincoln vai aprovar a 13ª emenda, que abole todo tipo de trabalho escravo nos Estados Unidos. Olha que lindo, meus queridos. Isso significa que o trabalho escravo foi totalmente abolido. Logo, o sistema econômico do Sul precisava ser modificado. E por isso acontece o que nós chamamos de reconstrução radical, a industrialização do Sul. Os fazendeiros do Sul, os empresários do Sul pegam dinheiro emprestado com o Norte e vão construir suas grandes indústrias. Vou citar um exemplo, uma indústria que nasce no sul dos Estados Unidos, a Coca-Cola. Nasceu nessa época, meus queridos, logo após a Guerra de Secessão. Preste atenção também, meus queridos, que nós vamos ter as leis de Jim Crow. Nós vamos abolir a escravidão, vamos dar a liberdade ao negro, mas nos Estados Unidos as leis não davam cidadania ao negro. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Haviam no sul dos Estados Unidos, vou repetir pela terceira vez, no sul dos Estados Unidos, haviam as leis Jim Crow. Essas leis Jim Crow eram leis de segregação que tratavam os negros como cidadãos de segunda classe, isto é, cerceados. No sul, negros não poderiam votar, negros não poderiam ocupar lugares públicos junto com brancos. No sul, negros não poderiam frequentar universidades. Haviam profissões proibidas para negros. Haviam bairros, ruas, que se negros frequentassem, eles seriam presos. Então prestem atenção, meus queridos, que as leis de Jim Crow, elas negavam a cidadania ao negro, reduzindo a um cidadão de segunda classe. O negro, então, foi excluído no sul dos Estados Unidos. Essas leis de Jim Crow vão durar quase 100 anos e vão cair com a militância na década de 1960, com a militância de nomes importantes dos movimentos civis dos negros, como Martin Luther King Jr. e o Malcolm X.
Então, é muito importante vocês entenderem que até pouco tempo essas leis de segregação existiam na história dos Estados Unidos da América. Então, com a desestruturação do Sul, nós vamos ter a abolição da escravidão. Contudo, as leis de Jim Crow vão cercear, isto é, vão limitar a cidadania do negro. O negro vai ser um cidadão de segunda classe. Além disso, nós temos a KKK, ou Ku Klux Klan, que era uma organização racista, terrorista, formada por ex-soldados confederados. Elas perseguiam principalmente negros, mas também imigrantes e católicos. A Ku Klux Klan tentava manter a hegemonia dos brancos no Sul, aterrorizando famílias de negros, linchando, espancando, assassinando, queimando homens negros que desafiassem as leis de Jim Crow, ok? Então, meus queridos, a Ku Klux Klan ela vai existir até o início do século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, ela praticamente desaparece, mas na década de 80, 1980, 1990, como uma reação à globalização, à imigração aos Estados Unidos, a Ku Klux Klan renasce associada ao movimento neonazista. Vamos seguindo, meus queridos. E qual é a parte interessante? A partir do momento que a Guerra de Secessão chega ao fim, o Norte vence, o escravismo, o modelo escravista acaba, a economia do Norte e a economia do Sul vão se integrar. O que significa isso, Zé? A economia do Norte e a economia do Sul vão se integrar e os Estados Unidos, com a economia integrada dentro do modelo capitalista, se tornam o quê? Uma potência econômica. E depois de unificar o território com a Guerra de Secessão, depois de expandir o território até o oeste com a corrida para o ouro na Califórnia, os Estados Unidos vai começar a sua expansão imperialista, que vai ser o nosso próximo conteúdo. Meus queridos e minhas queridas, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Um abraço.